Olá, tudo bem? Mais uma vez o Aldecir aqui da Hipnose Fácil, falando por esse grupo VIP do Telegram. E para você que está inscrito no meu canal, se ainda não está inscrito, inscreva-se aí, ative o sininho para receber as próximas aulas. Serão 21 aulas, uma por dia, uma dica por dia de hipnoterapia, de tratamento através da hipnose. E o que nós vamos ver hoje? Vocês estão vendo aqui essa imagem? Vamos ter que ter um pouco de imaginação nesse momento. Isso aqui, imagina que é o nosso encéfalo, né? O nosso cérebro aqui. E ele tem uma pequena divisão aqui que eu quero didaticamente explicar para vocês, porque nas próximas aulas nós vamos precisar entender um pouco disso para compreender, né, o assunto da aula. O que eu quero falar hoje para vocês é sobre memória falsa, não a memória falsa aquela que nós criamos, né? Quando você faz uma terapia e você cria uma memória falsa propositalmente, né, com um efeito terapêutico, é lógico. Eu estou falando de uma memória falsa que é criada por nós mesmos, né, sem a intenção de criá-la, ou seja, inconscientemente. E por que isso acontece? Por que nós, durante uma regressão, normalmente, né, é comum isso acontecer numa regressão, você lá e a pessoa te contar um monte de coisas que está acontecendo, só que, na verdade, nem tudo isso é verdade, nem tudo isso está acontecendo. Aí, se você ter isso como uma verdade e você não souber explorar, digamos assim, esse relatório, esse fato, essa memória que a pessoa acessou, se você não tiver a ferramenta, né, correta para separar tudo isso e de fato ver o que é verdade e o que é uma memória falsa criada pelo inconsciente, você vai fazer uma terapia e como se fosse estivesse rasgando o teu tempo, né? E não vai ter eficiência nessa terapia. Então, o porquê que isso acontece, por isso nós temos que entender isso aqui. Imagina que isso aqui é o cérebro, né? E aqui, ó, essa parte do cérebro aqui é responsável por captar, né, o som, tudo que tem, né, relacionado ao teu sistema de audição, o teu sistema auditivo, né, esse órgão sensorial, né, que é a audição, é captada por essa parte específica do cérebro, assim como as imagens são captadas, né, por essa parte do cérebro, assim como a parte sinestésica, que inclui o tato, o olfato, o paladar, enfim, é captado por essa partezinha aqui do cérebro, certo? Então, você percebe que cada parte do cérebro, né, capta um estímulo sensorial. E esse estímulo sensorial, né, essa capacidade que nós temos de captar o mundo através da visão, do olfato, do tato, do paladar, da audição, é os nossos cinco sentidos, é como nós vemos o mundo, né? E aqui nós temos também a emoção. Eu escrevi aqui emoção, na verdade aqui é a amígdala. A amígdala é responsável por transformar todos esses estímulos sensoriais que você capta o mundo através desses estímulos. A amígdala capta uma emoção através. Quando você ouve uma música, tem músicas que você gosta, tem música que não. O que faz gostar e não? É a emoção, é a amígdala, né, dando um significado, dando uma sensação para isso. Por exemplo, quando você lembra de uma maçã, por exemplo, tem pessoas que gostam e não é a forma da maçã, não é a cor da maçã, é a sensação do que essa imagem, do que o sabor, do que a maçã, né? A sensação que existe por trás dessa maçã que faz você gostar dela ou não. E isso quem faz é a amígdala. Uma das funções da amígdala é essa, é trabalhar com a emoção. Só que, como assim?
Está tudo separado no nosso cérebro, mas eu vejo tudo ao mesmo tempo, está tudo acontecendo, eu estou ouvindo, eu estou vendo, eu já estou criando sensações, emoções, tudo junto. Por quê? Porque essa parte aqui, né? Essa parte aqui é chamada de hipocampo. E o hipocampo ele vai pegar, né? É como se ele estivesse recebendo essas informações todas ao mesmo tempo. Então aqui no hipocampo vai a imagem, vai o som, vai a sinestesia, vai a emoção envolvida com tudo isso. E o hipocampo vai pegar tudo isso separado e criar uma história de vida para te apresentar, né? Sendo que a cada minuto, a cada segundo, você está tendo uma história nova na sua vida. E isso quem faz é o hipocampo. Só que isso aqui vai ficar registrado em alguma memória, vai ficar se criar uma memória, uma história desse momento e vai estar registrado. Só que vai passando o tempo, imagina, passou 1 ano, passou 2 anos. Quantas sensações diferentes passou por você? Quantos sabores, quantos toques, quantas imagens se formaram, né? Quantos sons você captou? Então, tudo isso o hipocampo vai criando, né? Só que, veja bem, as nossas memórias vão ficar gravadas quando existem as memórias mais fortes, né? Por isso que um trauma fica gravado lá e você tem sintoma a vida inteira, né? Porque as memórias, né, que ficam impregnadas, que ficam lá, né, gravadas assim muito forte em nós, elas precisam de 3 coisas para acontecer. Uma emoção muito forte envolvida, né, uma sensação, uma emoção muito forte envolvida, uma narrativa, tem que ter um conto, alguma coisa acontecendo, narrando um fato, né? Tem que ter uma história, assim, um auditivo, né, interessante, uma metáfora aí acontecendo, e tem que ter um lugar. E isso se passa, não é na sua imaginação, mas se passa na casa, no quarto, num rio, se passa numa floresta, enfim. Quando se unem essas 3 coisas e dentro disso existe uma emoção muito forte, essa memória tem uma chance de ficar gravada por muito mais tempo. Do contrário disso, as memórias elas vão se perdendo, elas vão mudando. Porque imagine que passou 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? E aconteceu alguma coisa com você, enfim. E quando você faz uma regressão, você volta nessas memórias, pode ser que o som daquele dia, o hipocampo, quando ele precisa reconstruir, né, uma memória que passou, precisa resgatar uma lembrança, ele vai procurar aquele teatro, aquela história de vida daquele momento que ele criou. Só que quando ele vai procurar isso, né, dificilmente ele vai conseguir reunir todos os sentidos exatamente como tal aconteceu. Se aquilo não foi muito importante, ele vai pegar o que está acontecendo mais, né, o que é mais comum para ele, o que, digamos assim, ele gravou em outras experiências da vida. Pode ser que numa data da tua vida teve um som muito importante, na outra data uma imagem, na outra um perfume, na outra um toque, na outra, né, coisas diferentes. E quando ele vai buscar uma memória específica, pode ser que ele vai pegar o som de uma memória, o toque de outra, o sabor de outra e juntar nessa história e vai fazer uma mistura. E você não sabendo como dissociar, como resolver, como buscar exatamente o som daquela memória, a parte sinestésica daquela memória, as imagens exatamente daquela memória, você vai estar entrando, né, nessa memória falsa que o próprio inconsciente ali ele vai criar, né, para contar uma história, para criar esse teatro sem perder muito tempo, sem muita enrolação. Ele vai te apresentar um teatro, né? E você tem que saber, né, que dentro desse teatro pode ser que tem muitas memórias falsas que ele criou simplesmente para te apresentar nesse momento. Agora, como saber vasculhar, como saber usar ferramentas para buscar individualmente cada uma delas e reconstruir de fato o trauma, reconstruir de fato a memória real que teve naquele dia? Isso aí
nós vamos estudando nas próximas aulas. Eu primeiro queria mostrar isso aqui, né, para vocês entenderem um pouco mais e saberem o que é uma memória falsa não criada por nós, né, não implantada por um hipnoterapeuta para resolver um trauma, mas uma memória falsa criada, né, pelo teu próprio cliente, criada pelo próprio inconsciente dele para tentar recriar um momento de um trauma. E se você não souber, né, procurar o que é verdade e o que não é disso aí, você às vezes vai estar fazendo um tratamento que não esteja de acordo, não esteja correto e não vai ter eficiência. Então, fica aí essa dica, fica aí essa aula e espero ter contribuído um pouco mais com vocês. Até a próxima.